Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma meditação da Palavra de Deus. Estamos meditando o livro de Gênesis. Ainda estamos no capítulo 1, estamos meditando na criação de todas as coisas. Hoje nós vamos ler o capítulo 1, versículo 26, aonde Deus, no sexto dia, ele cuidou da criação do homem. Então, como eu falei ontem, é muito emocionante a gente meditar sobre como Deus criou o homem. Qual o propósito da criação do homem? Qual a identidade que Deus promoveu para esse ser que ele criou no sexto dia? Isso tem tudo a ver com a minha vida, tem tudo a ver com a sua vida. E nós estamos nessa jornada, nessa aventura de meditar Gênesis. Tudo que está na palavra de Deus é bom, é maravilhoso. E você já pegou a sua Bíblia? Vamos lá? Abra sua Bíblia no primeiro livro, no primeiro capítulo, no versículo 26. E vamos lá? Criação do homem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Forte, hein? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim o foi. Versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Somente até aqui. Então, a nossa leitura, ela vem no capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 31, completando aqui os 6 dias da criação de Deus, aonde nos dias anteriores Deus criou tudo que os nossos sentidos podem hoje perceber, né? A face da terra onde nós habitamos, onde Deus criou a luz, Deus criou o mar, Deus criou a terra, Deus criou os céus, Deus criou os astros que nós vemos no céu, o sol, a lua, as estrelas, para que houvesse divisão do dia da noite, para que houvesse divisão das estações do ano, para que houvesse um ano, para que houvesse o dia após o outro. Tudo isso Deus criou. E depois Deus criou as aves dos céus, né? Deus criou os peixes, os répteis que habitam no mar. Deus criou os animais que habitam sobre a terra. E lá no sexto dia, Deus diz assim, muito lindo, né? Façamos o homem. Façamos o homem. E você observa que essa frase, ela está no plural. Mas como assim Deus fala façamos, né? Façamos o homem. Como assim? Deus é um só. Como Deus disse façamos, usando essa frase no plural? Vamos compreender isso? Para isso nós trabalhamos com uma Bíblia de estudo e nós vamos ler um comentário sobre esse aspecto, né, que nós observamos no versículo, de essa frase estar no plural e não no singular. Vamos ler? Capítulo 1, versículos 26 e 27. Façamos o homem à nossa imagem.
O Senhor fala no plural. Com isso entendemos que ele faz referência à sua natureza de triunidade. Três naturezas. Triuno. O nosso Deus, ele tem 3 aspectos da sua natureza, uma triunidade. Ou seja, Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é o Espírito Santo. Essa é a natureza de Deus. Vamos ler novamente? O Senhor fala no plural. Com isso entendemos que ele faz referência à sua triunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, 3 pessoas distintas, porém um só e único Deus. De igual modo, o ser humano formado por ele tem corpo, alma e espírito. Assim, também o homem e a mulher foram criados à sua imagem e semelhança, isto é, com o caráter de Deus, com a natureza espiritual de Deus, que permitem a eles se comunicarem com o Altíssimo e adorarem a Deus em total submissão à sua palavra. Pensa, porque é profundo. Volte o vídeo várias vezes, se você ainda não compreendeu, para você entender essa explicação, que é muito profunda. Mas quando a gente medita, compreende que quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, Deus aqui, ele não estava falando de um aspecto material. Ele não estava dizendo assim, eu tenho 2 mãos, então o homem também vai ter 2 mãos. Não. Isso é um aspecto do nosso corpo. Para que a utilidade do nosso corpo possa interagir na face da terra com tudo que Deus criou, nós temos as partes do nosso corpo, temos os órgãos dos sentidos. É profundo isso, né? Então, Raquel, se Deus não está dizendo que nós somos imagem e semelhança dele, porque nós temos, como nós aprendemos na ciência, cabeça, corpo e membros, né? Mas tudo é o nosso corpo, a nossa cabeça faz parte do nosso corpo, os braços, as pernas fazem parte do nosso corpo. Desculpa aí, gente, que eu toquei aqui na câmera, mas deu certo, né? Já deu certo. Vai dar certo. Estou me entusiasmando aqui. Não posso me entusiasmar muito, não. Mas, gente, Gênesis é muito profundo, né? Gênesis é uma aventura. Veja a explicação que nós temos dessa passagem, né? Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, isto é, com o seu caráter e com a sua natureza espiritual, que permitem a eles se comunicarem com o Criador, com o Altíssimo e adorá-lo em total submissão à sua palavra. Que palavra é essa? A palavra que Deus proferiu. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para quê? Para que nós possamos ter comunicação com Deus, para que nós possamos ter comunhão com Deus, para que nós possamos ter unidade com esse Deus. Deus não criou o homem para que o homem vivesse separado dele. Deus criou o homem para que o homem pudesse se conectar com ele. Deus criou o homem para que o homem pudesse ter comunhão com ele. Veja como isso é forte. E por isso nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós temos uma natureza espiritual que nos permite comunicar com Deus, porque o Senhor Jesus deixou isso bem claro com ele, quando ele disse, né? Foi o Senhor Jesus, o Deus encarnado, nesse corpo na face da terra, para nos ensinar como conectar com o Pai, com o Criador. E Deus disse assim, porque Deus é Espírito, convém que aqueles que o adoram
o adorem em espírito e em verdade. Veja como isso é profundo. Então, Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Deus nos concedeu um espírito, uma parte espiritual que nos permite conectar na essência de Deus, na essência do nosso Criador, na essência do nosso Pai. Veja como isso é profundo. Vamos seguir aqui com a explicação. Ou seja, como nós podemos ter a imagem de Deus se Ele é Espírito? Para nós parece impossível ter a imagem de alguém que é Espírito. Contudo, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, Ele não se referia a uma imagem física, mas sim, Ele se referia a uma imagem espiritual. E esta imagem divina diz respeito à consciência que Deus implantou no ser humano, a qual lhe proporciona, lhe permite discernir entre o bem e o mal, entre o que é justo e o que é injusto. E esta lucidez e esta percepção que nos foram dadas pelo Altíssimo é para que o ser humano venha servi-lo e também para que ele se relacione em harmonia com o seu semelhante. Veja como isso é forte. Pois é através da boa consciência que as virtudes divinas, como bondade, misericórdia, compaixão, perdão e senso de justiça, são desenvolvidas em nós. Muito forte isso, né? Gente, vamos ficar somente até aqui no dia de hoje, mas amanhã nós vamos voltar nesses versículos e nós vamos aprofundar essa ideia, esse raciocínio, porque Deus, quando Ele criou o homem, quando Ele criou o homem e criou a mulher também, né? Quando Ele nos criou a sua imagem e semelhança, Ele nos criou com propósito. E se nós não compreendemos este propósito e se nós não discernirmos qual é a nossa identidade em Deus, Raquel, e qual é a minha identidade em Deus? É a identidade de filho. A sua identidade em Deus é a identidade de filho. Um Deus criador, Ele nos criou porque Ele desejava ser o nosso Pai. E Ele desejava cada um de nós como filhos, submissos ao Pai, compreendendo qual é a nossa missão dentro desta criação. Amanhã nós vamos aprofundar mais essa ideia, né? É uma ideia muito profunda, uma ideia muito forte. Eu queria que você lesse novamente essa passagem, voltasse esse vídeo, assistisse novamente, buscasse do Espírito Santo, busca de Deus, busca do Espírito Santo sabedoria, para você poder discernir e compreender melhor essa ideia. Olha, gente, é muito profundo. Vamos ficar somente até aqui, amanhã voltamos com o livro de Gênesis e vamos voltar ainda com essa passagem. Nós vamos amanhã meditar novamente sobre esses versículos, porque tem muito estudo aqui para aprofundar na nossa Bíblia de Estudos. E se você deseja saber que Bíblia é essa maravilhosa que nós estamos lendo, acompanhando, deixa aqui nos comentários, me pergunta que eu vou te falar onde você pode adquirir uma Bíblia dessa para você estar acompanhando esse estudo e também fazendo a sua meditação, o seu estudo em casa, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Amanhã estaremos de volta aqui novamente. Curte, compartilha, curte esse vídeo, coloca lá o seu dedinho naquele joinha, dá o seu like, compartilha esse conteúdo com alguém que faz sentido para você convidar para estar meditando conosco. E também ative as notificações para que toda vez que eu publicar o vídeo novo, você seja avisado. Estaremos aqui novamente. Um abraço a todos, até amanhã.